Bom dia a todos. Estamos aqui agora com o entrevistado aqui, o Dr. Alexandre Quadros, cardiologista intervencionista de Porto Alegre, coordenador do Registro Latino-Americano de CTO, o LATAM. Veio aqui com a gente. Obrigado, Dr. Alexandre, pela sua presença. Eu gostaria de saber do senhor quais são os pontos fundamentais aí no planejamento do CTO e também quais são os desafios que a gente encontra para tratar CTO no Brasil. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Marco. Obrigado obrigado, pessoal do INCOR, pela oportunidade de estar falando aqui. Hoje em dia a gente tem no registro latino-americano já em torno de 4.000 pacientes incluídos nos últimos anos, e é uma satisfação ver que essa área da CTO ela evoluiu muito, né? A gente ainda tem muito para evoluir, mas eu acho que a gente conseguiu ocupar um espaço que não existia antes. Hoje a taxa de sucesso de uma CTO é em torno de 80%, 90% no Brasil. E isso há uns anos atrás era 50%, 60%. Eu acho que o principal que a gente atingiu foi a ensinar os conceitos básicos. Então eu acho que é isso para o intervencionista que quer fazer CTO, eu acho que aprender a lidar com os diferentes fios, com microcatéter, fazer injeção contralateral, planejar bem o procedimento. E uma coisa que hoje até tem uma aula que eu vou dar às 15 horas aqui, que eu até falei sobre isso ontem, o que eu estou vendo assim, ultimamente, que o mais importante para nós hoje é a escolha do paciente. Então a escolha do paciente ela tem dois aspectos, o aspecto clínico e o aspecto anatômico. Em relação ao aspecto clínico, é muito importante que a gente faça as intervenções em pacientes com sintomas. Isso é fundamental, e que o sintoma seja um sintoma característico. A gente está vendo agora pelos estudos do Órbita que pacientes que têm sintomas atípicos, no Órbita 2, 60% dos pacientes permaneceram sintomáticos depois da intervenção bem sucedida. Então a gente vê que isso antes do procedimento é fundamental. E em relação à anatomia, o operador ele entender em que ponto ele está da curva de aprendizado e saber se aquele paciente é um paciente que vai necessitar uma abordagem retrógrada, uma dissecção com reentrada, se ele tem expertise para fazer esse procedimento, se ele tem o material adequado, e calcular o JCTO. Isso talvez seja o mais importante. Se o paciente tem um JCTO maior que 1, a chance da gente conseguir fazer o caso por via anterógrada é em torno de 50%. Então não vale a pena botar na mesa um paciente com um JCTO de 2 ou 3 se o operador não está disposto a utilizar essas técnicas. Então eu acho que duas mensagens, os sintomas e entender o grau de anatomia e a sua capacidade de resolver aquele problema. Perfeito. Excelente, doutor. E mais um ponto que foi discutido agora nesse último módulo, estavam discutindo sobre balões farmacológicos, né? E uma das perguntas do Dr. Daniel lá da Suíça estava falando sobre o uso do balão farmacológico no CTO. Como é que está? O que o senhor pensa sobre esse assunto assim? Isso é uma coisa muito interessante, né? Que eu tenho utilizado bastante o balão farmacológico, e tem duas formas da gente utilizar o balão farmacológico: utilizar somente o balão farmacológico depois da recanalização, ou utilizar o stent no segmento da CTO e distal o stent ou proximal em áreas onde o vaso não estava totalmente incluído, complementar com o balão farmacológico, que eu acho que hoje é a evidência maior que a gente tem. Usar só balão farmacológico eu acho que ainda é muito precoce. A gente sabe que o CTO, além de ter a dificuldade de recanalização, é uma lesão que tem muito plaque burden, tem muita carga de placa, e a gente conseguir resolver só com balão eu acho pouco provável. Tem um registro em andamento, que é do Maksymilian Opolski, que é um pesquisador polonês, que a gente tem centros no Brasil, é um parceiro nosso, a gente tem centros no Brasil participando. Ele está avaliando essa questão se daria para fazer a CTO só com balão farmacológico, mas é uma coisa que não temos a resposta ainda. Então eu recomendaria quem está disposto a usar o balão farmacológico a colocar o stent no CTO, e o vaso distal que tem um remodelamento negativo e tem lesões que não tinham um plaque burden tão grande, utilizar balão farmacológico ali. Excelente. Muito obrigado pela sua participação, doutor Alexandre. Bom evento para o senhor. Obrigado.